Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Receita. E o que levou você a se dedicar aos estudos das plantas? Na verdade, eu era agricultor aqui na região, né? Agricultor. E via que eu estava na roça, daqui a pouco, vamos levar uma plantinha para fazer chá. Aí chegava aqui, vamos estar com hipertensão e nervosa, vamos tomar um chá da folha do chuchu. O que é que eles fazem com isso aí? O que é que isso aí tem que eles fazem? Tomam isso aí para a doença que tem. E aí me interessei, comecei a pegar planta e plantar ela. Comecei a estudar. E aí o pessoal começaram aqui a aparecer para pegar planta. E eu, nesse interesse do pessoal pegar planta, cada vez eu fui mais pesquisando. E aí comecei a estudar a planta e aí comecei a dar palestra. Aí dou aula para medicina, para farmácia, para biologia, para agronomia. E aí, o que é que eu fiz? Como eu dava aula para medicina, eles perguntavam qual era a tua formação. Sou formado em estudos sociais, tenho uma especialização em educação ambiental e uma especialização na área da educação. Aí fiz uma especialização em plantas medicinais. Então, tenho uma especialização em plantas medicinais. Quando os médicos dizem assim, tu não pode receitar porque tu não fizesse medicina. Eu digo assim, vocês não podem receitar porque vocês não estudaram planta. Eu dou aula para vocês de planta. Eu dou aula. Então, eu comecei a estudar planta. Então, fiz uma pós-graduação em plantas medicinais. E aí, comecei a participar de congresso científico, da palestra pelo Brasil inteiro. Dou uma palestra agora em São Paulo, em Botucatu, em São Paulo. Vou dar uma palestra lá. Na segunda-feira agora, dou aula para farmácia. Na quarta-feira, dou aula para medicina, da Federal. Olha só. Então, comecei até a pesquisar. Até se vocês quiserem ir nessas duas aulas que eu tenho aí, também estão dispostos mesmo, deixo vocês também assistir a aula também como ouvinte também. Ai, que legal. Então, assim, quem trabalha com planta tem que estudar. E não tem que ter só o livro popular, aquele livrinho popular, aquilo ali é muito pouco. A gente tem uma biblioteca, um livro que casa a sabedoria popular com o saber científico. O casamento da sabedoria popular com o saber científico é que vai dar uma meia-verdade. A meia-verdade. Então, eu tenho uma biblioteca bem completa, tanto que nenhuma universidade aqui tem a quantidade de livro técnico que eu tenho sobre plantas medicinais. Muitos são de fora. Aqui no Brasil nós temos pouca literatura científica sobre planta. Mas tem uma biblioteca bem completa aqui mesmo sobre planta. Então eu sou um estudioso de planta e gosto de cultivar. Quem cultiva aprende. Quem não cultiva é difícil, porque a literatura, tanto que as minhas palestras pelo Brasil inteiro, se vocês for assistir a minha palestra dessa semana, eu levo 2, 3 sacos de planta. Aí falo, nome popular, nome científico, para que serve, como é que se usa, interação do medicamento, qual é a dosagem que deve usar, e conta a história da planta. A história da planta para mim é interessante. Por trás de cada planta tem uma história, e essa história para mim é interessante. Eu adoro a história, para mim. História. Se a gente não contar que é mais velha essa história que tem sobre cada planta, praticamente ela se perde. É tanto que eu fiquei feliz da vida, que na quinta-feira fui lá receber um livro de uma professora que fez. O livro até é grátis, vocês podem até pegar para o EJA. A professora Renata? Renata. Que fez lá com a EJA, turma. Então, também. Exatamente, que fez com a turma da EJA do Centro. Isso, eu até participei porque eu trabalho... Eu acho que essa tarde até ela vinha aqui. Olha só. Pegar umas plantas para levar lá para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, não sei. Que legal. Então, assim, é muito interessante a história das plantas. E a história local também. Para mim interessa a história local também. Tem a história, cada daquela planta tem uma história mundial? Tem, mas a história local interessa também. Porque se eu não contar aquelas histórias agora, daqui a pouco eu estou em outro mundo, essas histórias vão se perder. Então é importante que a gente conte. Exemplo, tem uma planta aqui, que chama ela de bem casada. Não vou dizer para que ela serve, a bem casada. Mas por que tem bem casada? Porque dentro da flor dela tem 3 saias. E a mulher, para ser bem casada, precisa estar bem protegida. Então é chamado de bem casada. Hoje em dia não tem. Então, se você chegar com uma pessoa nativa, antiga, assim, conhecia a planta bem casada? Conhecia. A gente fazia um cigarrinho para bronquite e para asma com ela. Legal. Então é muito interessante a gente saber a história também local também, para a gente não perder a história local. Então, eu gosto sempre de contar a história. Claro, tem que saber o nome científico, o nome popular, o grupo de princípio ativo, qual é o mecanismo de ação, mas tem que saber a história também. Na nossa pesquisa a gente também botou o nome científico das plantas. E botaram certo? Botamos. A gente procurou no livro de plantas medicinais. O livro, tem de erro no livro também, um vai copiando o erro do outro, né? Então, a gente não trouxe o livrinho para... Então, o da Renata foi gozado, que eu estava junto com o Dr. César quando a gente recebeu o livro, né?
O doutor César abriu o livro aqui assim, quando abriu, viu o nome científico errado numa planta. A Renata ficou toda triste. Mas isso é comum, não existe o livro sem erro. É comum só. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima edição, a gente vai corrigindo aqueles erros que outra pessoa achou. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Claro. Trabalhar com planta deve ser ter um grupo multidisciplinar. Devia ter o raizeiro, devia ter o farmacêutico, devia ter o médico, deveria ter diversas pessoas. Mas a gente pegou para analisar a nome obra antes. científico que a gente colocou lá na nossa pesquisa e passando pela mensagem, se o senhor não passaria o nome científico certo para a gente conferir ou... Passo, Pode. se puder ajudar quem sabe a vocês. gente pode corrigir, quem sabe, talvez está errado. Eu sou bem politiqueiro, tá? Prometo e não cumpro. Não, mas a gente... mas A gente eu... lembra Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade.